Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, para mais uma troca gostosa, uma conversa com quem já fez intercâmbio com a GX. Eu vou colocar aqui o tema da live de hoje, tá? Então, quem tiver aí entrando. Oi, Arthur. Oi, Tu. Oi, Clau. Eu tô colocando aqui o tema da live, tá? De quem já fez high school. Ele vai contar um pouquinho da vida dele pra gente hoje. Ele acabou de fazer um clipe super bacana com uma cantora pop americana. E aí eu vou compartilhar a tela. O pessoal vai entrando, são 6h29. Eu vou colocar aqui o PIN. Olha lá, temos já olá, tudo bem? Oi, Pri. Tô colocando aqui o tema da nossa live de hoje. Oi, Francesco. Oi, Flá. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho com o Arthur, saber como que foi o intercâmbio para ele. Ele pode falar mais sobre os Estados Unidos. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Até onde eu conversei com ele, ele estava meio numa ponte aérea, né? Tu indo e voltando. A Manu tá aí também. A Manu é uma amiga do Arthur também, né? Eu lembro da Manu ainda da escola, né, Manu? Então a gente vai estar compartilhando um pouquinho da experiência. O Arthur fez high school conosco. Eu estava tentando hoje contar aí há quantos anos. E vou perguntar depois para ele para ver se eu acertei. Já fazem alguns anos que o Arthur fez high school com a gente. E hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Tem a vida lá, tem algumas funções aqui também. Ele vai contar um pouquinho isso para nós, né? E vai contar como que o high school, como foi o high school para ele, por que ele decidiu fazer high school, como isso impactou na vida dele, né? É sempre gostoso a gente ouvir histórias, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, compartilhar histórias, faz muito bem e também nos ajuda a trilhar nossos caminhos, né? E pensar um pouquinho para onde a gente vai. Afinal de contas, tudo isso vai passar e a gente precisa começar a planejar aí, né? Ver as decisões que nós vamos tomar. A Maria aí de novo. Oi, Li, tudo bem? São 6h30. Eu vou convidar o Arthur aqui para compartilhar a tela comigo. Deixa eu colocar meu microfone aqui do computador no mudo pra gente começar esse bate-papo gostoso. Então, peraí, gente. Deixa eu achar o Arthur aqui. Depois sigam lá o Arthur. Lembrem... E foi! Aê! Oi, Deza. Tudo bom, querido? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu falo que eu gosto muito mais quando tá assim, outra pessoa junto comigo. Eu nunca fiz live compartilhada, primeira vez. É muito gostoso, porque daí a gente bate papo mesmo, né? Sim, é uma só conversa. Olhando o povo conversando aí, subindo. Você tá de Claro. Bigode? Eu tô estilo Hollywood vintage. Hollywood anos 40. Estilo quarentena, é isso? Mais ou menos. A gente tenta criar algumas coisas diferentes, né, pra distrair a cabeça. Já que eu tenho barba, né? Aproveitar para mudar um pouco. Deixar um pouco diferente, tá certo. Olha, eu fui tentar, o Arthur sabe, eu tenho um filhinho de 4 anos, eu fui tentar cortar o cabelo dele e não deu muito certo. Mas tudo bem. Não, mas é um problema, cortar cabelo. Qualquer dia que você encontrar com a minha mãe, pergunta para ela. Ela tinha que me chantagear, ela tinha que falar, olha, se você ficar quietinho, eu compro um brinquedo para você. Ou a gente vai fazer alguma coisa legal, porque senão não dava. Não era nem ela que cortava, né? Era o cabeleireiro. Não, o Luca, ele até fica quietinho. Mas eu não sei, né, gente? Ó, tá aí uma coisa que não dá. E aí eu fiz meio um tigelinha, sabe? Não deu muito certo. Mas tá valendo. Cara, seu filho tá com 4 anos já, Deza. Nossa. 4 anos. Eu não conheci ele ainda. Olha, tá vendo? Depois ele tá lá em cima agora, porque senão a gente não consegue conversar. Depois eu pego ele pra você ver também. Tá bom. A gente, claro, né, com todos os alunos, a gente acaba criando um vínculo, porque a gente passa um ano, pelo menos, uns 2 anos, um pouquinho antes, depois que vocês voltam, um tempo convivendo com vocês. Mas o Arthur eu conheço desde pequenininho, e aí é verdade mesmo. Pequenininho mesmo. Pequenininho maternal, 3 anos. Eu lembro, tipo, dele
3 aninhos, porque ele era da mesma sala da Lana. Inclusive, vocês fazem aniversário super perto, né? E aí a gente tem uma história um pouquinho mais, conheço os pais há muito tempo. Sim. Então, isso é muito gostoso. E saber tudo que ele está conquistando, já conquistou e tudo mais. Contando um pouquinho para quem aqui não te conhece. Conte um pouquinho, quem é o Arthur hoje? Bem, eu sou de Bragança, né? Nascido e crescido no interior de São Paulo. O intercâmbio, você falou que já faz... Você estava fazendo as contas de quanto tempo faz que eu fiz intercâmbio? Acho que já faz uns 13... Foi em 2006. Olha, fazem 14 anos. 14 anos. Eu achei que eram 12. Fazem 14 anos. 14 anos, foi 2006. Resolvi fazer intercâmbio até por influência da sua irmã, que foi fazer intercâmbio um ano antes de mim. Olá, a mamãe tá aqui, tá vendo? E também a mãe. Tá mãe. E por influência da minha mãe também. A minha mãe foi a grande incentivadora, né? Para eu fazer o intercâmbio. E foi no segundo colegial que eu decidi ir. Fui para lá e depois de anos resolvi mudar para os Estados Unidos permanentemente, aí já para seguir uma carreira profissional, né? E aí, até voltando um pouquinho nessa história, é isso que você falou, né? A Lana, que era sua amiga, que era minha irmã, sim, ela foi fazer o intercâmbio no primeiro ano. E o Arthur, surgiu esse desejo, a mãe sempre incentivou, queria muito que ele fosse, mas tinha uma questão aí que era o inglês na época, lembra tu? Também, sim. O inglês, eu acho que é importante para qualquer pessoa aprender não só a falar a língua, mas se comunicar com o mundo, né? Mas você tinha antes disso, você não falava, né? Você tinha não falava nada. Intermediário. Né? Eu comecei a fazer aula, na época, como que era o nome da escola de inglês? Era Wise Up? Ainda existe a Wise Up? Existe, está abrindo uma nova aqui em Bragança agora. Então, mas na verdade eu comecei quando era madre, assim. Quando era madre, assim, exatamente. Foi quando surgiu a ideia do intercâmbio, aí eu comecei a fazer inglês focando nisso, né? Eu precisava aprender alguma coisa para ir para os Estados Unidos. E daí comecei a fazer inglês, tive aula com a Natália, que também fez intercâmbio lá, em Augusta. Também me incentivou, contava histórias muito legais de lá. Só que assim, o inglês que eu aprendia na escola, você já viu, né? Ainda mais o adolescente que não tá muito aí pro estudo. O que eu aprendi foi muito básico. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, caramba, cara, eu realmente não sei falar a língua. Eu preciso aprender na marra. E assim, eu tive muita sorte de primeiro ter vocês ali me dando uma direção e fazendo toda a parte burocrática. E não só a parte burocrática, mas tipo, me dando um caminho mesmo, dicas de como eu deveria me portar e como eu deveria me relacionar com a família. Até coisas simples como regrinhas, assim, tipo, me limitando quantas vezes eu poderia falar com a minha família do Brasil por semana. Isso me ajudou muito. Depois que eu fui perceber, falar, pô, gente, ajuda, tá vendo? Ajuda demais. Todo mundo fica bravo comigo, Arthur. Então, mas não, cara, tem que fazer. Eu falava, acho, com a minha família uma vez por semana, acho, só de final de semana que eu falava com meus pais. E isso me ajudou demais, porque eu fui obrigado mesmo a falar inglês. E você aprende a falar inglês na prática. É a mesma coisa você falar que aprendeu a andar de bicicleta lendo manual. Não é assim que funciona. Você tem que falar mesmo. Exatamente. E você da GX foi demais nesse sentido, assim. Vocês me ajudaram pra caramba. A gente fica super feliz de fazer parte um pouquinho dessa história. Tem vários alunos que eu sei que têm objetivos, traçam metas, e eu acho isso muito legal. E eu sempre falo assim, um dia você vai ser famoso e eu vou estar lá. E eu brincava com o Arthur, um dia você vai ver, você vai concorrer ao Oscar, você tem que mandar beijo pra mim. Imagina, lógico, mas vocês foram o início, de tudo. Foram os que deram um empurrão pra mim, pra eu aprender mesmo. Ai, então, que bom. Vocês têm um papel muito importante ele foi na história. Para uma cidade que muitos bragantinos, muita gente já tinha ido, porque a minha irmã, as minhas duas irmãs fizeram intercâmbio lá e a gente tem uma relação diferente com lá. Mas ele também não sabia a família que ele ia morar.
Como não. que foi quando você recebeu a família, Arthur? Na verdade, nossa, naquela época a gente trocava e-mail, nem tinha rede social direito. A gente trocava e-mail com a família. É, E assim, o que me deu mais segurança, na verdade, foi porque a Alana estava lá. E foi a isso. Alana que conversou diretamente com a Kelly, que é a minha mãe americana. Então, me deu uma segurança por isso. Porque a Alana conhecia ela pessoalmente, então eu, claro, confiava. Então, isso me deu mais segurança, mas que nem aquela época era muito limitado a comunicação, né? Especialmente para mim que não falava inglês, então eu não podia ligar. Eu acho que eu falei por telefone uma vez com eles, eu não consegui me comunicar direito com eles. Aí a Kelly me mandava e-mails com fotos, me contando como é que era a rotina deles. E, e para mim era um pouco assim, eu estava entrando num universo que eu não fazia a menor ideia, né? Não conhecia nada, não falava a língua, não conhecia a cultura direito. Mas no fim, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, foi maravilhosa. Até hoje eu tenho contato com a minha família americana. Muita coisa mudou desde aquela época, mas a minha mãe, a Kelly, ela continua minha American Mom, que eu amo de paixão e até hoje ela me dá suporte, ela me trata como filho mesmo. E toda a família, não só a Kelly, mas toda a família dela meio que me adotou, né? Como o filho brasileiro. E é isso mesmo, né? Você é É, parte da família, é né? parte da Isso é muito família, legal. eu me sinto parte da família. Eu converso com Claro, meus tios americanos, chamo de tio, é bem legal isso. claro que isso também depende da pessoa alimentar essa relação, né? Eu acho que você fez Sim, isso sim, muito bem. Você continuou, você manteve esse contato sim. depois que você voltou. E isso tem que acontecer, né? Porque relacionamento é isso, né? Você ir alimentando Você tem que emocionalmente, né? cultivar, claro, com certeza. Com certeza. E você, claro, né, gente? A vida é, segue os rumos que elas têm que seguir. E você, quando você foi, tinha a Kelly e o Jeff. E o Jeff, É. E depois que infelizmente você veio embora, ela ficou viúva, não foi ela isso? ficou viúva, ele faleceu. Foi muito rápido, foi acho que questão de menos de um ano que eu voltei para o Brasil e ele faleceu. É. Então eu não consegui nem voltar para rever ele. Quando eu voltei, ele já não estava mais lá. Então, para mim foi assim, foi muito emocionante eu voltar para casa, onde eu morei um ano praticamente ali em família, nós três, né? E os cachorros. E não tem mais ele. Então, tipo, foi para mim foi uma perda. Acho que foi a perda. Eu me considero uma pessoa muito sortuda até hoje, porque eu nunca tive uma perda próxima. Eu tenho todos os meus avós, todos os meus tios, eu nunca tive uma perda próxima da minha família. E para mim, o Jeff foi a pessoa, acho que mais próxima que eu tive o sentimento de perda, sabe? Então, foi uma lição muito grande para mim, muito emocionante quando eu voltei lá. Mas isso eu acho que ajudou a estreitar mais a minha relação com a Kelly, que era só nós dois ali, né? Sim, sim. E eu E voltei muito para lá depois. ela também sempre falou muito isso, né? Como foi importante a sua presença e como que foi importante você, assim, para ela Sim, em tudo isso, sim. né? E o que foi É, diferente da escola? Não, pode falar da família. Você ia falar mais alguma coisa? não, eu acho que é isso que eu falei. A gente acabou ficando muito mais amigo, muito mais unido. Uhum. Porque depois eu voltava e eu passava. Eu ficava um mês, 2 meses lá passando férias. Então a gente viajava, a gente fazia um monte de coisa em família e era só nós dois, né? Sim. Então isso ajudou muito a gente estreitar a nossa conexão mesmo de amizade, não só aquela coisa. Porque ela realmente fez papel de mãe quando eu estava lá no high school, né? Ela me tratava como filha, ela dava bronca, quando precisava, ficava brava. Então ela fez o papel de mãe mesmo. Mas depois era mais diferente, a gente já começou a ficar mais amigo. É, outra idade também, né? Claro, claro. E já não tinha mais aquela responsabilidade de cuidar de mim, né, como filho, Sim. de ter que acompanhar o meu rendimento na escola, esse tipo de coisa. Então, já era uma coisa mais relax depois, assim. Olá, tem um monte de amigo aí, viu? Eu fui vendo Quem os tá nossos entrando? Eu não tô nem Instagram. olhando. O Gu tá aí, o Cadê o Gu? Bruno entrou, tá? A galera tá aí prestigiando. Tá todo Fala, mundo com ó, o saudade de Yuri, você, acho. Yurinho, meu primo, BM Olá, General, tá está vendo? aí.
Você vai fazendo oi pra galera aí. Tem uns Fala, alunos de high galera. school que vão embarcar agora em agosto. Eu vou contando aí pra vocês. Ai, que legal. Gente, pode ir deixando dúvidas, perguntas, dando coraçãozinho aqui que vai entregando mais a live. E a escola? Como que foi quando você chegou lá na escola? Tinha dificuldade de inglês, que você já falou que você foi com uma certa dificuldade, mas você sempre curtiu muito esporte, você achou legal, isso foi Nossa, legal. demais, Você demais. também curtiu artes, né? Você também tem essa veia artística. Então, como que foi Cara, isso? Chegar lá com isso? essa parte foi muito legal, porque o modelo do high school aqui nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, né? Eu, particularmente, eu sou muito mais a favor do modelo de high school daqui do que do Brasil, porque aqui eu sinto que te abre um leque muito maior para você conhecer áreas diferentes que talvez possa vir a ser a área que você vai trabalhar. Uhum. E nem para mim, no high school, eu tive a oportunidade de fazer aula de produção de vídeo digital, eu tinha aula de teatro, e era parte do currículo. Coral, banda, eu fiz aula de cerâmica, eu fiz aula de desenho e pintura, eu fiz aula de arte comunitária. Então, cara, para mim, assim, quando a diretora da escola colocou para mim as opções de aulas que eu poderia escolher, eu olhava aquilo, para mim parecia brincadeira. Tipo, no Brasil a gente não tem isso, né? Fazer aula de produção de vídeo digital, aula de cerâmica, né? Como é que isso pode ser parte do currículo escolar, né? Então, para mim, foi muito legal. Aula de piano, acho que a sua irmã fez aula de fotografia, que ela contou para mim. Então, isso acaba despertando uma paixão na gente, né? Dependendo da área, dependendo da aula que você faz. E para mim, acho que começou aí, no high school mesmo, que eu comecei a fazer aula de produção de vídeo digital. Meu, nossa, era muito divertido. Que basicamente o professor te dava uma câmera, colocava você em grupo com outros colegas e falava, vai gravar alguma coisa. Imagina, e pronto. Imagina as coisas que saíam, né? A gente fazia coisas muito divertidas. E depois você tinha que voltar para a sala e no computador você editava o vídeo, você adicionava efeitos e tal. Então, era muito legal. Vamos lembrar, né? Apesar de a gente não querer falar idade aqui, mas isso há 14 anos atrás. 14 anos atrás. 14 anos atrás, gente. Na época do Orkut. Na época de Orkut. Orkut. E na verdade... Fala, Fred! Aula que você tinha todo dia, né? Você tinha a mesma matéria todo dia? Mesma matéria todos os dias. Todo dia. Então não é que assim, não, é que matemática tem 4 vezes por semana e essa aula ele tinha 1 vez por semana. Não, era todos os dias. Todos os dias. Né? A aula era período integral, a gente entrava às 8 da manhã e saía 3 da tarde, praticamente, eu acho, se eu não me engano. Sim, Então, era o dia inteiro na escola. E depois da escola a gente tinha as atividades extracurriculares, que eram os esportes, né? Uhum. E cada temporada, cada época do ano, é a temporada de um esporte diferente. Quando eu cheguei lá, estava na temporada do basquete, porque era janeiro, né? Então, é verdade. Você foi temporada de esporte indoor. É muito frio lá, né? Que, por sinal, foi o pior frio que eu já senti na minha vida. O Wisconsin para quem não sabe, o Wisconsin é divisa com o Canadá. E Eau Claire, onde eu fui, na região de Eau Claire, né? Augusta, é mais, se eu não me engano, é mais para o norte também. É perto do Canadá lá. Eu não lembro direito no mapa onde que é, mas eu tinha amigos que iam fazer pesca no gelo no Canadá. Tipo, eles pegavam o carro e iam para o Canadá fazer pesca no gelo. Então, em janeiro lá, é muito frio. Muito frio. Imagina uma pessoa do Brasil que nunca... Saindo de um calorão. Saindo calorão e nunca teve experiência de sentir um frio de verdade com neve, né? Quando eu cheguei lá, quando eu saí da porta do aeroporto, foi uma coisa assim, cortante, né? Um frio que entra no osso. Você nunca tinha visto neve? Nunca tinha visto neve. Nunca tinha visto neve. Também foi uma coisa inédita que foi muito legal. Lagos congelados, só vi em filme isso, né? Então eu parecia uma criança, né? Quando eu cheguei lá. Ai, que delícia. Foi uma experiência bem legal. E que eu tava falando do esporte, basquete, né? Joguei. Você jogou basquete. Eu tentei, né, Deus? Até que essa cadeira tava fazendo barulho. Eu tentei, né? Assim, eu achava que eu jogava direitinho no Brasil,
mas quando você chega nos Estados Unidos, que é a cultura mesmo do basquete, é outra coisa. E aqui os caras, tipo, levam muito a sério isso. Então, eu tinha que decorar jogadas e eu ficava meio perdido, né? Mas foi muito E a galera divertido. treina pra valer, né, Arthur? Treina todos os dias. Não E é uma tem... coisa assim, tá cansado, não vai no treino. Não, eu acho que Nada disso. eu perdi treino, acho que quando eu tava doente mesmo Doente, e não dava pra ir. é. Mas treino todos os dias, inclusive tinha dia que a gente fazia treino antes da aula. Então o treino era 6 da manhã. E a galera levanta e vai, né? É Levanta e uma vai. coisa assim, que a gente fala, Coitada da gente, Kelly, né? Que tinha que acordar mais cedo para me levar. pra levar. Mas fiz basquete, fiz atletismo, que, nossa, eu não vou falar que eu me arrependo, mas era porque foi muito gostoso, mas era difícil, cara. O esporte, nossa, que esporte difícil. E olha que ele fazia esporte aqui, tá, gente? O Arthur sempre foi de esporte, né? Não é à toa que os Estados Unidos é número 1 nas Olimpíadas, né? Eles Sim. incentivam muito, desde pequenininho. Fiz atletismo e depois fiz o que para mim foi a melhor experiência de todos, foi o futebol americano. Tá. Que foi muito, muito, muito legal. Eu nunca tinha jogado, né? Mas foi um esporte assim. Aqui o americano, ele tem um espírito de corpo muito forte dentro do esporte, né? Então acho que o esporte me ajudou muito a me inserir também, a fazer amigos, a me adaptar, né? Então o esporte foi muito importante para minha adaptação. E é mesmo, né? Onde a gente conhece pessoas, onde a gente descobre pessoas que têm afinidade. Mas e aí, aquele aluno que não gosta de esporte, né? Você acha que tem um outro meio? Você acha que Tem, claro. Assim, nas música, próprias teatro? aulas, sim, sim. Teatro, coral, banda. Eu acho que essa diversidade de aulas que você tem, de diferentes temas e assuntos que você pode se engajar, eu acho que você acaba fazendo amigos, claro, né? Ó, tem um monte de gente aqui falando, ó, Tutu lindo, a Gi, a hoje, Gi beijão. falando aqui. Nossa, Você é não vejo a hora de lindo. voltar e ir lá me empanturrar Deliciar, na né? Nicolette. Nossa, demais. Olha lá, Tem que abrir a sua mãe falando que era uma uma chocolate aqui criança. em Los Angeles. Marwa, she wants to know if you speak Germany, I think. She's like, you speak German? No. Nine. English and Portuguese. Opa, hello. Tem uma galera falando oi. Teve uma pergunta aqui, Arthur, duas perguntas. Se você achou a escola americana muito difícil em relação à do Brasil e se você sempre quis ser ator, se você sempre quis seguir isso. Não e não. Não. Assim, eu tinha as minhas dificuldades pessoais, né? Eu nunca me dei bem com exatas. Então eu tinha as minhas dificuldades. Oi lá, minha irmã entrou aí. Ah, que linda! Eu sempre tive as minhas dificuldades com exatas. Mas não achei o nível da escola um nível que eu não conseguisse acompanhar. Então eu tinha as minhas dificuldades pessoais e tinha o obstáculo do inglês. Porém, os professores e os colegas sempre foram muito pacientes e me deram muito suporte, muito apoio. Então, assim, no começo, quando eu tinha que apresentar algum trabalho na frente da sala, a professora me deixava ler, a professora me ajudava com a pronúncia. Então, teve esse cuidado especial, que foi muito importante para mim também, no começo. Então, acho que eram esses obstáculos, a língua e... Né, que eu não me dava muito bem com exatas, mas isso sempre foi assim. Para perguntar à minha mãe, eu nunca me dei bem com exatas. Mas eu não achei o nível mais difícil, não. Muito diferente, né? Que nem eu falei. Você pega uma aula de cerâmica, você vai aprender um negócio que você nunca fez na vida, mexer com argila e todo o processo. Então eu tinha essas questões. E qual foi a outra pergunta? Você sempre quis ser ator, né? Pensou em ser ator? Não, foi uma coisa que veio depois, quando eu já estava no Brasil de volta fazendo faculdade.
Eu não sabia direito que caminho profissional eu queria tomar e fui fazer direito. Não gostava de exatas, né? Nem Sobra o lembrava, é quê? verdade. É. Sobra direito, vou pro lado de humanas. É. Não vou dizer que não gostei da faculdade de direito, eu gostei, mas não era, no decorrer do curso, não é, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu precisava, assim, achar alguma coisa que era minha paixão, né? Alguma coisa que eu gostasse de fazer. E daí veio essa curiosidade, né? Através de assistir filmes, musicais, sempre gostei muito de musical. E um dia eu falei, Ó, cara... Gi, vou pedir uma palhinha, tá, Arthur? A Gi Ah, depois canta pra nós. Já que você falou não, do depois, musical, você depois sempre eu gosta. gravo um e posto, mas assim ao vivo, cara. É, Quando pequenininho, sua mãe tá falando aqui que ela levava você fazer teste de comercial. Isso é puta, verdade. levava, cara. Era uma criancinha mais fofinha, então ela levava fazer teste. Ai, ai. A minha mãe levava, mas eu era muito tímido desde, eu não tinha jeito. Quando eu era criança, eu acho que você vê essas crianças que atuam e que já estão no meio, eu acho que tem uma questão de maturidade, Uhum. tem alguma questão de maturidade nelas que permitem elas estar nesse meio. Você tem que ter um nível de maturidade. Porque você tem que ter essa liberdade de se sentir confortável nesse meio. Sim. E eu não conseguia, eu não tinha essa maturidade. Eu não entendia direito o que eu estava fazendo, porque minha mãe estava me levando. Era mais uma coisa, né, uma vontade dos meus pais, talvez, do que minha, naquela Uhum. época. Mas eu falo para mim, eu brinco com a minha mãe, eu falei, mãe, nossa, se eu soubesse, né, Eu já, né? eu teria persistido, eu teria tido uma mentalidade diferente naquela época. Ah, mas tudo Mas tem sua hora certa, exatamente, a né? Você gente, curtiu muito a infância, a adolescência, isso é legal também. sim, mas sim, a minha mãe me levava para teste direto em São Paulo. O meu pai me levava também. Eu lembro uma vez, tem uma história. O meu pai teve que perder um dia de trabalho para me levar num teste que a minha agência na época me mandou. Eu cheguei no teste e normalmente quem me levava era minha mãe, não era meu pai. Meu pai não gostava muito de se envolver, né? Aí eu cheguei lá, tinha um texto para decorar, era para um comercial, não lembro o que exatamente, acho que era de um sorvete, não sei. E tinha um texto para decorar, meu pai ficou lá decorando o texto comigo. Quando me chamaram para entrar na sala para fazer o teste, a mulher viu a minha idade e eu tinha tipo 7 anos. E Uhum. o comercial era de 8 anos a 12. Minha Aí a nossa, mulher virou pro meu pai e falou assim: olha, desculpa, seu filho não vai poder fazer o teste. Aí o meu pai ficou pé da vida. Era do sorvete, a minha mãe era de lembrou. sorvete, olha lá, ela falou. E meu pai bateu o pé e falou: não, eu vim lá de Bragança, perdi um dia de trabalho para trazer meu filho aqui. A agência mandou e vocês vão colocar o meu filho para Ele fazer o vai teste. fazer o teste. Vai fazer o teste. Eu entrei na sala, o diretor olhou para minha, o diretor de casting olhou para minha cara e falou: dá um sorriso para mim. Eu dei um sorriso, ele falou: obrigado. E ali acho que foi o cúmulo, né? Acho que depois daquele teste que eu virei para minha mãe e falei: mãe, acho que eu não quero mais Não fazer quero mais. isso. Tá. Daí eles pararam de me levar, porque meu pai realmente ficou bravo aquele dia. É, Não comigo, né? lógico. Com a situação e tudo. Mas eu acho que pela ocasião, né, pela situação, eu falei, é uma coisa que tá fazendo mal pro meu Sim. pai, ou fazendo mal pra gente, então acho que não é algo, não tô me divertindo, né? Não entendia direito o que eu tava fazendo. Eu acho que eu não quero mais. Daí parou ali. Mas eu cheguei a fazer teste com o pessoal da época das Chiquititas. A minha mãe conheceu as mães também, do pessoal, acho que da Carla Dias, que depois fez bastante sucesso nas novelas aí. Mas era para uma criança que nem eu falei, que não tem a maturidade para estar ali, Uhum. não era muito divertido, Não não. era legal. E eu era muito A mãe falou, ela introvertido, ficou eu era triste. muito A mãe tá falando que ela ficou triste, daí ela ficou triste. tadinho. Mas Mas isso hoje veio ela tá desenvolver feliz, né, mãe? depois, né? Veio lá na frente. Mas que nem você falou, são os momentos da vida, né? Não, cada momento, né? É o que a gente tem que viver.
E você acha que lá nos Estados Unidos, você teve muita dificuldade de adaptação? Você teve no comecinho, você lembra do dia que você quis vir embora? Ah, mas acho que foi muito no começo. Acho que fazia um mês que eu tava lá. O que aconteceu? Eu acho que quando eu cheguei lá, eu tive que ficar preso em casa. Acho que, não sei se deu uma nevasca, eu não sei o que foi, que eu fiquei, acho que umas 2 semanas dentro de casa, no meio da neve. Falando um pouco inglês, né? Não falava inglês, eu não entendia o que o Jeff falava, porque o Jeff ele tinha um vozeirão, né? Meio de... Ele falava bem pra dentro, assim, e eu não conseguia entender o que ele falava. Ele tinha uma voz de cantor country, né? E eu não entendia o que ele falava e eu ficava lá sozinho, né? Era comunicação por gesto, mais ou menos. Era a Kelly tentando falar português comigo, que era pior ainda, né? Que ela ficava com o dicionário dela de inglês e português, daí ela tentava ela tentava falar uma palavra e eu não entendia o que ela estava falando, porque ela pronunciava tudo errado. E eu fiquei em casa preso, daí acho que bateu uma bad, né? A famosa bad de início. Mas para todo mundo que faz intercâmbio, eu acho que isso é um processo natural, né? Natural. Quando eu me toquei, quando eu estava no aeroporto, me despedindo, estavam os meus amigos lá, minha família, meus tios. E eu falava, cara, o que eu tô fazendo? Todo mundo chorando, eu chorando, eu não quero mais ir. Eu fui daí do Brasil até o Wisconsin chorando no avião. Então, assim, despedida sempre é uma coisa ruim, né? Especialmente quando você é jovem, quando você está indo para um lugar desconhecido, uma cultura diferente, morar com pessoas que você não conhece. Então... dá um frio na barriga. Dá um frio na barriga. Normal, gente. Dá em todo mundo. Bate uma bad, mas passa. Passa. E para passar, é legal a gente interagir, né? O Arthur fez isso, ele entrou em time, ele fazia, que nem ele falou, banda, cerâmica, ele era arroz de festa, né? Ele fazia tudo que podia. Ele tem amigos até hoje do intercâmbio. Isso é muito legal, né? Eu fiz não só amigos, né? Mas que acabaram virando parte da minha família. O Jesse, por exemplo. O Jesse é meu irmão, não é meu amigo, né? O Jesse, ele foi pro Brasil, ficou morando no Brasil um tempão, tá aqui agora, mas quer voltar pro Brasil. Mas o Jesse foi um amigo que desde que eu voltei pro Brasil depois do intercâmbio, ele já foi me ver no Brasil, passar férias no Brasil e já também, tipo, a gente já acolheu ele como parte da família. A Vivi. Ela falando, o Jesse é muito gente boa. O Jesse é muito gente boa. Ele é, na verdade, um amigo do high school do Arthur, lá de Augusta, dessa cidadezinha pequenininha de 3.000 habitantes, acho que. Nem isso. Nem chega a Acho que nem 3.000, não. Do interior dos Estados Unidos e que ficou super amigo e veio morar em Bragança e acabou ficando por aqui, né? Um tempo e agora tá lá, mas quer voltar. Sim. Você estava contando um pouquinho dessa história, porque daí você estava no intercâmbio, aí veio embora. Deu o tempo do intercâmbio e veio embora. Inicialmente, eu não me lembro, você já pensava em voltar? Não. O que aconteceu, na verdade, eu vim para ficar 6 meses. Não sei se você lembra disso. Isso, é verdade. E eu quis estender. Quando começou a chegar perto dos 6 meses... E foi bem na época que eu comecei a me adaptar melhor, que o meu inglês começou a melhorar, eu estava fazendo amigos. Aí eu falei, cara, 6 meses passou muito rápido, quero ficar mais. Aí foi até engraçado, porque eu comentei isso na escola, com uma amiga da escola, que era aluna da Kelly, porque a Kelly ela era professora da banda da escola. Ela é professora de música. Então, eu comentei com essa amiga e essa amiga comentou com a Kelly. Eu não tinha nem falado nada pra Kelly. Daí no intervalo, a Kelly veio assim, né, olhou pra mim e falou assim, então, eu fiquei sabendo que alguém quer ficar aqui mais 6 meses, é verdade isso? Aí eu olhei pra ela e falei assim, então, né? Queria. Daí ela ficou super feliz, né? Ela me deu um abraço, abriu um sorriso.
E falou, claro, e ela me ajudou a estender o meu visto. Ela fez tudo. Ela foi mãezona mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz. É. Na verdade, Sua mãe está colocando aqui que seu pai que não quis deixar você fazer mais tempo, por isso 6 meses. É verdade, a gente tem Mas não adiantou, situações, né? A gente tem os apegos dos pais, apego de mãe. Tem família que é a mãe que fala, não, melhor não ir. E tem família que é o pai. E aí a gente tinha um trabalho a fazer com o João, né? No caso do intercâmbio. Sim. O meu pai é que eu sempre fui muito grudado com meu pai, né? Muito, né? A Carola entrou aí. A Carola é uma amiga minha que é atriz aqui nos Estados Unidos também. Ah, que legal. Ótima atriz, por sinal, tem um filme que saiu. Fala o nome do seu filme aí, Carola, que estreou no Brasil agora. Coloca aí, Carola. Vou fazer a propaganda para você. Ela é brasileira também? É brasileira, só que ela mora aqui há muitos anos já também. Coloca aí, Carola, vamos fazer propaganda. Essa live ainda vai ficar online, a gente vai baixar, então vamos fazer propaganda. Sim. Olha lá, ótimo ator e profissional. E aí você não lembra se você... Ah, não, daí você estendeu. Sim. Verdade. Solteiras quase surtando. Olha lá, gente, vamos assistir. Eu não sei se está no cinema ainda, mas esse filme que ela participou, muito legal. Vamos procurar aí. Pesquisem aí, prestigiem. Mas, Deza, desculpa, pergunta imagina. eu me distraí. Eu só não vou esquecer das perguntas aqui, tá, pessoal? Eu tô vendo as suas perguntas, eu volto, podem deixar. Aí você estava contando que daí você estendeu. Daí Sim. você ficou um semestre a mais. Fiquei. E aí voltou. E quando você voltou, daí você não pensava em voltar para os Estados Unidos inicialmente? Ou já pensava? Não, né? Você foi fazer faculdade. Não, eu fui fazer faculdade. Eu fui fazer cursinho, daí não quis fazer cursinho, parei de fazer cursinho e fui fazer direito. Isso. Aí comecei a fazer direito aí em Bragança. Tá. Aí, no meio do curso de direito, comecei a me interessar por atuação e fui fazer teatro na Escola Macunaíma em São Paulo. Foi quando eu comecei a minha... Sua carreira aí. Carreira, entre aspas, né? A minha jornada dentro das artes performáticas. E a Escola Macunaíma para mim, foi uma mudança total, assim, de conceitos, de valores. O teatro me ajudou muito a me formar como pessoa hoje em dia também. Mas eu fiz teatro em São Paulo, acho que 1 ano e meio ou 2 anos, parei e já resolvi mudar para cá. Que daí foi logo que eu terminei a minha faculdade. Eu terminei, peguei meu diploma, guardei na gaveta, que eu não fiz absolutamente nada relacionado a direito. Tá lá. E falei, vou mudar para Hollywood. E eu acho não, né? Eu tenho certeza que o fato de eu já ter tido contato com os Estados Unidos antes, de eu já saber falar a língua, foi um fator assim muito predominante na minha decisão de vir para cá. Porque eu acho que eu não teria sido tão corajoso assim como muitas pessoas fazem, que vêm aqui com uma mão na frente, uma mão atrás, sem saber falar a língua, correr atrás do sonho. Para mim, foi assim um fator predominante mesmo. Eu falei, não, eu já sei a língua, eu já conheço a cultura, mesmo assim, Los Angeles sendo um outro universo, né? Então, isso para mim foi o que me impulsionou a vir. E vim para cá, vim meter as caras, fiquei 6 meses para ver como é que era. Não, fiquei 6 meses para ver como é que era, voltei pro Brasil, fiquei 1 ano no Brasil e depois voltei para cá definitivo. E tô aqui há 5 anos e meio. Até uma das perguntas foi isso. Como que você foi para ir definitivamente? Primeiro você foi como estudante, né? Depois que vim como estudante, pegou um visto permanente. Sim, sim. Então, na verdade, ele primeiro foi para estudar ainda coisas na área de artes, artísticas, para depois pegar esse visto permanente, gente. Na verdade, eu vim através de uma escola de inglês aqui também, que era a maneira mais fácil de eu conseguir meu visto de estudante. Porque, na verdade, eu não tinha interesse em estudar inglês, né? Na verdade, eu só fiz isso para conseguir meu visto um pouco mais extenso, né? Porque o visto de estudante você pode ficar aqui vários anos. Renovando, né? E aí Sim. ele foi ficando em virtude disso, tá? Sim. Aí, vou voltar um pouquinho aqui nas perguntas para ver se a gente não esquece ninguém. Perguntar para ele como a oportunidade de voltar a morar nos Estados Unidos. Você fez uma mini quarentena. O pior despedida é voltando para o Brasil.
como ator, quais foram seus maiores trabalhos? Conte um pouquinho para eles. Essa é uma das perguntas que está aqui. Eu acho que o clipe que saiu agora com a Becky G foi bem legal. Teve bastante Quem não viu, gente, vai lá ver, curte, compartilha. Tá na página do Arthur, tá na página dela também. Então, vamos dar ibope aí. Prestigiem. Prestigiem. Todo mundo entra lá e prestigia. Entre na minha página do IMDb também, quem puder. É que tem que... só ir na minha biografia da minha página do Insta. Tem a minha página do IMDb com todos os meus trabalhos lá. E tem um portfólio de vídeo lá também novo que eu postei esses dias. Ah, que legal. Então, olha lá, gente. Vão dar uma olhada dar uma olhada, a opinião de vocês aí. Mas o clipe da Becky G é o mais recente. E também tem a participação que eu fiz no filme Minha Mãe é uma Peça 3, né? Que foi um negócio assim, do nada, que apareceu e que eu consegui o papel. E que eu nem sabia que era, na verdade, para esse filme. Tava a ponto de recusar o trabalho. porque, na verdade, eles são um pouco sigilosos, né? Quando é um projeto grande, justamente para não escapar informação, para não sair na mídia antes da hora. E eles colocaram assim uma descrição do casting, né? Muito abstrata. Você não sabia para que trabalho que era. Eu sabia que era uma produtora brasileira que estava em conjunto com uma produtora americana fazendo um trabalho aqui. Eles precisavam de um ator que falasse inglês e português. E daí eu fui vendo tal, e eu já tinha um outro compromisso. Eu ia gravar alguma coisa nesse dia, eu não lembro o que era. E aí eu tava quase recusando o trabalho quando uma produtora me ligou e falou: Arthur, eu sei que você já tem outros compromissos e tal, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o projeto e o que é, na verdade, e qual é o seu papel. Porque a diretora gostou muito de você, porque eu fiz um vídeo, eu tive que fazer um casting de vídeo, mandar para a produção, para o casting, e a diretora viu meu vídeo e gostou muito. E eles me queriam, daí ela falou: a diretora gostou muito e quer você. E daí que ela me contou o que era. Ela falou: não sei se você conhece, Minha Mãe é uma Peça, né? Minha Mãe é uma Peça 3. Você vai contracenar com o Paulo Gustavo. Você tem falas, é uma cena relativamente grande. Aí eu falei: óbvio, né? Legal, né? Muito legal, eu aceitei na hora e deu tudo certo, graças a Deus. A gente gravou num backlot, né? Que é tipo uma cidade cenográfica que imita um aeroporto aqui em Los Angeles, que é muito legal. Acho que chama Air Hollywood. E foi uma experiência muito bacana. Principalmente gravar com um monstro aí da atuação brasileira e da comédia, que é o Paulo Gustavo. Acho que esse também teve um outro clipe que eu fiz com uma cantora colombiana que chama Carol G, que também é G, a Becky G e a Carol G. Carol G. Esse foi legal também, foi alguns anos atrás. A música chama A Ela, para quem quiser ver. É Carol com K, Carol G. A música chama A Ela, para quem quiser conferir no YouTube, é bem legal também. E também dublagem. Eu já faço dublagem há 5 anos já. Fiz um monte de projetos de dublagem. E o mais legal acho que foi o Chica Vampiro, que passou aí no canal infantil da Globo, o Gloob, que eu fiz o papel do Max. O meu manager, Rashid. What's up, buddy? Hi, Rashid. O Rashid é meu manager. Ele que administra a minha carreira, me ajuda aí. Que bacana. Então, quem não sabia, o Arthur é a voz do Max, tá, gente? Do Max, do Chica Vampiro, Tá na Netflix agora, viu? Pessoal, então, olha lá no Netflix, tá? Essas foram algumas... Você faz testes em inglês hoje também? Ou você só faz teste em inglês, né? Porque você trabalhou muito a questão do sotaque, né? Uma vez você estava me falando isso. Sim, eu tive que trabalhar bastante isso. Eu acho assim...
quanto mais você conseguir aproximar seu inglês do inglês americano, mais oportunidade de trabalho você vai ter. Independente da Eu área, você acha? normalmente, pelas minhas características físicas, independente da área, pelas minhas características físicas, por ter um estereótipo um pouco americano, né, do homem branco, normalmente quando eu entro numa sala de casting, os diretores de casting estão esperando escutar um inglês perfeito, de um americano. E normalmente eu faço teste para papéis americanos mesmo. Eu ainda tenho um pouco de sotaque em algumas palavras que eu falo, mas eu consegui aproximar meu inglês assim, bastante para o inglês americano mesmo, sem sotaque. Aquele standard que eles falam, né? O inglês de TV. Como aí a gente tem também o português meio global, né? De TV, aqui também tem. Porque se a gente fizer essa reflexão, quantos atores tem, gente, que são mineiros, nordestinos e tem que perder aquelas Eu não diria, vícios, né? eu não diria perder, mas eu diria assim, Esconder. você ter a habilidade de você ligar e desligar o seu sotaque a hora que você precisar, entendeu? Legal. Eu acho que isso é essencial, porque se eu precisar fazer um personagem europeu, por exemplo, eu tenho que saber ligar um sotaque italiano, um sotaque francês. Então, isso também faz parte do craft, né, do ator. Você conseguir ligar e desligar esses diferentes sotaques. Isso é uma parte legal da atuação. É bem interessante. E como que você acha? Claro, você falou, né, que você acha que... Ó, meu pai! Oi, pai! Aê! Oi, João! Ele entrou pelo... Agora a família inteira tá aqui, ó, gente. Vamos prestigiar lá a Johnny Dink também. Todo mundo entra, tem coisas lindas, por sinal. Tem mesmo. Então, aproveitem, entrem lá e tá atendendo por WhatsApp aí, ó. A galera tem roupa feminina e masculina, coisas belíssimas. Isso aí, Deza, faz a propaganda aí. A gente precisa incentivar todos os negócios. Isso aí, tem que ser marqueteiro, senão... É isso aí. Você estava falando que você acha que, claro, você ter feito intercâmbio, ter morado nos Estados Unidos, já falar inglês, foi um pontapé, né? Sim, porque você acha que você não iria na cara e na coragem, que tem gente que vai sem falar não inglês. sei se eu não viria, né? Mas dentro das minhas condições, sim, foi o que me impulsionou. Mas na sua área, você vê diferença de você ter feito high school antes nos Estados Unidos? Sim? Muito, muito. Isso que eu falei da questão do sotaque também, né? Eu ter aprendido inglês. Mestre Regan, meu parceirão aqui também. Mestre Regan um dos maiores treinadores de jiu-jitsu aqui e de stunts de Los Angeles. Que legal! Grande abraço pro Mestre Regan aí. Ele que treina as maiores celebridades aqui de Hollywood. Tem uma academia maravilhosa ali em Beverly Hills que eu treino com ele. Tô esperando para voltar, hein, mestre? Um abração para você. Eu falei para vocês que ele sempre foi do esporte. Isso é a veia do pai. A atuação é a veia da mãe. É a veia da mãe e o esporte do pai. Mas eu acho que o inglês, para mim, eu ter aprendido no high school, me ajudou muito na proficiência e no sotaque também, né? Eu consegui atingir um nível que eu posso me sentir confortável falando na frente de diretores de casting, né? E fazendo castings que sejam self-tape. Então, foi essencial para mim ter aprendido inglês no high school. Porque a gente aprende aquele inglês natural do dia a dia, né? Sim. Vocês voltam... Eu já tenho, né, gente? Eu sou brasileira falando inglês. Porque há muito tempo eu morei nos Estados Unidos. Então, eu tenho meus vícios da brasileira. Mas os alunos, quando voltam, eles voltam até com trejeito de americano. Às vezes volta mesmo, Vocês pegam, né? Isso, é verdade. Você acaba acostumando, né? Vira um hábito. O cérebro, ele liga um switch que, tipo, não tinha antes. Aí você começa a sonhar em inglês. Você tá no Brasil, você esbarra em alguém, você fala excuse me, ao invés de pedir desculpa, né? Eu contava em inglês na minha cabeça quando eu ia na academia, logo que eu tinha voltado. Ao invés de fazer as repetições, eu contar em português, saía em inglês. Isso é muito legal, né? O que foi mais difícil para você, você acha? Ou o que é mais difícil? Hoje você mora nos Estados Unidos,
Você tem hoje uma certa facilidade, não sei se tem ainda, de vir com mais frequência, Sim, né? sim. Porque no high school não. Então Sim. hoje você vem até com mais frequência. Mas o que é mais difícil de morar fora? Mais difícil de morar fora com relação à língua ou você diz Ou qualquer tudo, coisa? tudo. Tudo? Alimentação, relacionamento, Não, família. alimentação não, até porque nos Estados Unidos você tem, principalmente em Los Angeles, você tem um mundo aí de opções. Enfim, alimentação não, nunca tive problema com isso. Até porque você pode se adaptar, né? Um mundo muito globalizado que a gente vive hoje em dia, e Los Angeles é um centro mundial, né? Não é que nem o Wisconsin, por exemplo, que é um pouco mais aquele americano de raiz, né? Raiz. Que aí já tem a cultura mais forte americana. Que Mas daí que também você a vê. alimentação, a gente sofre Não, um pouquinho sem arroz e feijão, mas dá para levar, né? Sim, que é mais uma questão assim de você se inserir na cultura e nos hábitos deles. Você acaba, né? Mas, por exemplo, se eu decidir ir no supermercado e comprar o meu próprio alimento e cozinhar, eu posso também levar uma vida saudável. Não é aquele negócio que o pessoal fala, aquele estereótipo, né? Americano só come hambúrguer, só come feijão doce, essas coisas. Não é bem por aí, assim. É verdade. Mas sim, se você se insere na cultura, você vai ter mais possibilidade de estar comendo esse alimento mais vezes, né? Esse tipo de comida que é mais tradicional para eles. A minha tia Gi, beijo tia. Minha tia também, que foi uma grande incentivadora nesse lado artístico. Ela que me dava aula de canto, minha professora de canto maravilhosa, que eu morro de saudade. Que é atriz também. Fez E Bela que canta Fera, lindamente, né? canta lindamente, cantora lírica. A minha tia, ela é artista de alma. Ó, tá vendo, Beijo, gente? tia. A família tem muito veia, tá vendo? E eu acho que para me adaptar, eu não sei, Deus, eu não tive muitas dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade para mim foi ficar longe da família. Eu acho que minha mãe falou aqui. Ficar longe da família e dos amigos. Porque eu sempre tive uma conexão muito forte com família e amigos, né? Eu sempre fui muito carinhoso, muito amoroso. Então eu sofri demais nesse sentido, né? Chegar aqui é uma cidade que é muito business driven, né? Que as pessoas, elas, assim, você não conhece muita gente que é de Los Angeles, nativo de Los Angeles. Então você conhece pessoas que vieram para cá atrás do sonho, né? Então são relações de interesse. Então você acaba aprendendo isso, você acaba se decepcionando com muitas pessoas, alguém que você achava que era seu amigo e você acaba percebendo que era só interesse. Mas mesmo nesse sentido, demorou um tempo, mas eu conheci pessoas que consegui fazer amizades verdadeiras, assim, que me ajudaram muito nesse meu processo, nessa minha adaptação. Mas eu acho que foi essa questão de estar longe da família e dos amigos e também a pressão e o medo de você ter que conseguir. A pressão de você conseguir ser bem-sucedido. Né? Porque quando você começa uma jornada profissional, você coloca essa pressão em cima de si mesmo, né? Sem entender direito o que é sucesso, né? A definição de sucesso. E eu acho que a definição de sucesso é muito pessoal para cada pessoa. Sim. Pessoal para cada pessoa. Né? É muito pessoal, entendeu? Cada pessoa isso, tem né? uma ideia de sucesso. Mas eu acho que involuntariamente você acaba colocando um peso, uma pressão. Pô, tem que conseguir. Eu acho que com esse mundo acelerado, né, de hoje em dia, as pessoas não têm muita paciência. E eu tava nessa neura de não ter paciência. Eu tenho que conseguir alguma coisa, provar para mim mesmo, provar para minha família, para meus amigos que eu consigo. E eu acho que, estando longe da família, estando longe dos amigos, se sentindo um pouco sozinho, tendo que se adaptar de todas as maneiras e ainda tendo essa pressão, eu acho que assim, é um momento que você acaba amadurecendo muito, mas você também acaba sofrendo bastante, né? Então, eu tive um momento que eu precisei parar e falar assim, não, calma, Arthur. Respira, vai fazer exercício, começa a se alimentar bem, escuta música boa, para sair dessa onda negativa que eu tava, né?
Aí você começa a colocar as coisas no lugar, começa né, a entender e estabelecer valores que te ajudam a ficar mais centrado, né? Mas para mim acho que foi esse o maior desafio da adaptação. Acho que as relações interpessoais. Que bom. Mas que bom que você está bem, que bom que você está se equilibrando, porque na verdade Eu você tô, tem graças a realmente Deus. uma família muito legal que te apoia, que está do seu lado. Você tem amigos Sim, queridos, você tem demais, amizades demais, lindas. demais. E eu sou testemunha disso. Eu acho muito bonitas as amizades de vocês, de verdade. Obrigado, Ó, Deza, e eu me obrigado. emociono, eu me emociono. A gente é assim, de Ah, verdade. que A gente é como você natural, a falou, gente né? fala de coração, Você me conhece desde criancinha, né, Deza? de Eu conheço criancinha. toda a sua família, então É a gente isso tem, mesmo. E eu a tenho gente o tem uma maior conexão orgulho. legal. Cada passinho que vocês dão, eu tenho o maior orgulho, de verdade. Ah, obrigado. E como que tá sendo a quarentena para você? Cara, a quarentena tem sido um desafio, viu? Um É, desafio. Assim, esporadicamente a gente sai da casa, a gente vai dar uma volta, ver o oceano, ver o mar, mas a gente está tentando ficar em casa o máximo possível, né? tá. Você mora com Que, amigos. sim, eu moro com a minha namorada e com um amigo. Tá. A Dani, que tá aqui, ela tá treinando lá na sala. Treinando todo dia. Fala oi pra Dani. Oi, Eu Dani. Ela é falo, brasileira? é brasileira. Ela é brasileira. Oi, Dani. Ela falou que ela ia entrar aqui, mas ela foi treinar, que ela tá Ah, então tá engajada no bom. treino. Eu moro com ela e com o Bernardo, nosso parceirão aqui, que é o nosso roommate. Tá. Que aqui em Los E Angeles é daí? tudo assim, né? A galera se junta mesmo, porque aqui o custo de vida é Sim, muito alto, né? E sim. então a galera se junta e mora junto. E que acaba sendo uma coisa muito legal, né? Você Muito acaba, legal. Até acaba nesse criando a momento, sua né? família, né? É, vira família, né? Sim. Mas aí vocês podem sair, então? Você pode sair para dar uma volta? Tem Pode, algumas pode coisas sair. abertas? Pode sair, tem alguns lugares que você é obrigado a usar máscara, como né, negócios essential business que eles falam, né? Os negócios essenciais, né? Como é que fala aí no Uhum. Brasil mesmo? Não é negócios essenciais, é negócios essenciais? Serviços essenciais. Isso, serviços essenciais, supermercado, farmácia, essas Isso. coisas. Tem que Mas usar já tem uma máscara. perspectiva de abertura? É, eu acho Mais ou que menos. ainda o prefeito de Los Angeles ainda não se pronunciou. Tá. Mas se eu não me engano, era para estar acabando agora a quarentena. E vocês estão Ou já fazendo saiu teste? alguma coisa, eu não vi ainda, né? E tá rolando teste, alguma coisa? Não. Você tá mais Bem interno nesse teste. esporádico, é. Bem esporádico. Eu Tá. pego alguns castings, o que eles chamam de tipo, são castings para eles, como é que fala? Como é que é a palavra? Para eles verem novos talentos, vamos dizer assim. Tá. Tá. Prospectarem novos talentos, mas nada assim para nenhum projeto específico. Específico. Tipo, o casting office tal tá mandando tá soltando aí um teste para a gente prospectar novos talentos para o futuro, para projetos futuros. Então eu tenho feito uma self-tape aqui. Olha, sua mãe entrou aí. Ela tá mandando Beijo, Dri. coraçõezinhos pra você. Então eu tenho feito umas self-tapes aqui em casa, mas bem pouco. Ô, gente, eu sabia que essa live ia tipo, render pra caramba. O Instagram tá me dando aqui 1 minuto e 35, contagem regressiva pra acabar. Sério? Pra derrubar a gente. Ele Ah, derruba que a gente em 1 pena. hora, tu acredita? A gente nem tá falando de política, já querem derrubar Pois a gente. é. É sempre 1 hora, né? Ah, mas Mas tá assim, ótimo. para não cortar o Arthur, eu queria super agradecer, porque foi muito gostoso. Ah, imagina, Deus. Surgiram Obrigado a várias você. perguntas aqui. O Arthur, gente, ele é super acessível. Eu vi que tem umas dúvidas aqui. Podem mandar perguntinha para ele. Pode mandar. Ele responde, né, quando ele Sim. puder, mas ele responde com certeza. E eu queria sugerir aqui, ó, que surgiu uma sugestão de você cantar com a sua tia. Então faz uma live aí, ó, você e Gi, que eu acho que a gente vai estar tudo aí batendo palma, hein, Gi? Tia, eu acabei de voltar com a minha conta no Smule, que é aquele aplicativo de karaokê. Vamos cantar junto para postar. Pronto, cantem. Ou faz uma live vocês dois, a gente vai tudo assistir.
Du, se você quiser deixar uma última mensagem, você tem 30 segundos para quem está pensando em viajar ou tem um sonho, o que você quer falar? Cara, mete bronca. Não pensa duas vezes. No começo é difícil, adaptação no começo é difícil, mas passa e depois no futuro você vai falar, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque vai abrir portas assim que você nunca imaginaria. E queria agradecer você, né, Deza, pelo espaço e pelo carinho sempre. E é isso. Acho que a mensagem que eu tenho para deixar é essa. Um grande beijo, tá querido. Bom? Tem um monte de gente elogiando aqui. Fica com Valeu. Deus.